Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. Como você sabe, o objetivo dessa série de programas é despertar o interesse para a pesquisa a partir da experiência de alunos, professores e pesquisadores em geral, que às vezes começam muito cedo na graduação e que às vezes vão desenvolver a sua pesquisa anos depois, a partir de uma experiência de mercado. Bom, hoje para falar sobre isso, sobre esse tema, eu estou aqui com Hugo Mercindo. Mercindo, seja muito bem-vindo ao Conexão Universitária, né? O engenheiro Hugo Mercindo Lúcio Naia, ele é graduado em Engenharia Elétrica, né, pela Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, né, sediado lá em Santa Rita do Sapucaí, e ele fez a sua graduação em 1976. E agora, recentemente, né, alguma coisa de alguns meses, ele fez, quase 30 anos depois, o seu mestrado na Unifei. E, Mercindo, eu queria que você contasse um pouco essa distância, né? Foi importante para você o aprendizado que você teve no mercado para chegar a fazer um mestrado? No caso, foi um mestrado profissionalizante, né? Sim. 30 anos depois. Como é que surgiu essa ideia de se fazer um mestrado agora? Bom, de alguma forma eu tinha uma lacuna, porque logo que eu terminei a graduação, eu comecei o mestrado na Unicamp, em automação. Mas naquela altura, meu pai tinha uma retífica de motores e nós tínhamos interesse em representar a Bosch, que tem em Campinas a sede, e a Bosch nos ofereceu uma oportunidade fantástica, mas era pegar ou largar. E então eu larguei o mestrado e fui cuidar da implantação da Bosch e até me desviei da eletrônica e passei anos trabalhando em mecânica com meu pai, bombas injetoras, uma série de coisas. E sempre ficou aquilo. E depois eu trabalhei a vida inteira com engenharia, mas sempre com um pezinho na faculdade, estava sempre visitando os amigos, os professores. Eu tinha dado aulas, enquanto eu fui aluno da engenharia, dei aula na escola técnica. Algumas vezes me convidaram para dar aulas, mas eu não podia porque não tinha o mestrado. E um dia um amigo meu, que era diretor de uma grande fábrica de Santa Rita, Linear, ficou sabendo que na Unifei havia o mestrado profissional, que eles chamam profissionalizante, não sei, nunca lembro disso, e que era assim eminente o prazo rompendo o prazo para fazer a inscrição. Isso eu não me interessava. Busquei informações e realmente me interessei, fui até lá, fui muito bem recebido. E o mestrado profissionalizante tem uma característica interessante, que em lugar da gente aderir a um programa de pesquisa de um grupo de pesquisa da universidade, você pode, eventualmente, aderir ou levar um programa de pesquisa da sua empresa. Exatamente. Essa é uma diferença fundamental para quem quer fazer uma pesquisa, saber exatamente qual a aplicação da sua pesquisa. E acho que foi pensando nisso que você... Exatamente. E o Calil, a Linear, porque, rapidamente, os engenheiros eletrônicos da Linear, quando a Linear começou como fábrica, eles começaram projetando com um manual técnico. Passado alguns anos, quando já começou alguma concorrência, eles tiveram que ter em cima da mesa o manual técnico e a lista de preços. Porque já não se escolhia uma válvula, um transistor, simplesmente pelas características. Tinha que levar em conta o preço. Mais adiante tiveram que levar em condições características de design, porque começaram a chegar equipamentos italianos que eram muito bonitos. Depois, com o passar dos anos, vieram características de dissipação de calor, porque tem problemas de concentração de calor e é complicado a posição de certos elementos no circuito. E mais recentemente começou, ainda é muito incipiente, mas uma preocupação com a sustentabilidade, o que aquele equipamento vai representar no seu descarte. E o Calil queria, de alguma forma, implantar essa mentalidade nos projetistas, nas pessoas do departamento de pesquisa da Linear. E ele achou que se nós fizéssemos um projeto ligado a isto, seria uma maneira de plantar uma semente. Então, isso foi o começo de tudo. Perfeito. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho do teu projeto, né? O seu projeto, ele trabalha numa linha de engenharia de materiais, né? Mas tem uma relação muito próxima com a engenharia elétrica, justamente pelos resíduos com os quais você escolheu trabalhar. Sem dúvida. Essa é uma preocupação hoje da comunidade internacional, de todo mundo ligado à questão do meio ambiente, porque o lixo eletrônico, chamado lixo eletrônico, lixo tecnológico, é tido atualmente como lixo sólido, resíduo sólido que mais cresce no mundo. E de maior impacto também nos recursos naturais. Né? Sim, em vários aspectos. Na produção e depois no descarte. O descarte está sendo um problema
porque as pessoas, a evolução da tecnologia é muito rápida, a queda de preços é bastante acentuada, dependendo do equipamento. Então, o número de pessoas que está tendo acesso a esses produtos é muito grande e o descarte também é muito grande. E não há ainda nem essa consciência de que isso deveria seguir todo um procedimento e nem essa preocupação, nem regras bem definidas. Então, o lixo eletrônico é um problema. E quando você começa a estudar a questão da toxicidade do lixo eletrônico, descobre que nem sempre é nele em si que está o perigo. E sim quando ele é processado num processo de reciclagem, às vezes inadequado, tentando recuperar materiais valiosos, as pessoas não fazem aquilo da maneira adequada e aí sim ele se transforma num poluente grave. Marcelo, só para a gente esclarecer para quem está assistindo a gente, né, o que é o lixo eletrônico? É chamado de lixo eletrônico, em princípio, o descarte de todo equipamento eletroeletrônico. Há uma definição oficial da ONU. A ONU tem um programa chamado STEP, que é Solving the Waste Problem, que é resolvendo o problema do lixo eletrônico. Então, eles fazem uma classificação de alguns produtos que chamam de lixo tecnológico e lixo eletrônico. Você, basicamente, todos os equipamentos portáteis que nós usamos, os televisores, os rádios, aparelhos de comunicação, todo equipamento de computação, impressoras, fax. Equipamentos que são conectados na energia elétrica. De modo geral, é o seguinte, todo equipamento que funciona por energia elétrica ou magnética é classificado como lixo eletrônico. Perfeito. Okay. Esse é o resumo bem feito. E aí você estava falando da toxicidade, então, sim. do processo de... Exatamente. Então, nós começamos a perceber, e aí eu visitei várias unidades tem aqui em São Paulo, não são tantas assim, mas tem algumas unidades que processam lixo eletrônico, ou que recebem o lixo eletrônico para processar, e comecei a perceber que aqui no Brasil nós não temos ninguém que trabalhe isso, fazendo uma recuperação correta. E isso está jogado por aí. Eu fiz uma conta, porque na verdade, quando você pega um aparelho eletrônico, existe uma parte dele que a gente chama das placas de circuito impresso, em que ali é que está concentrada a eletrônica em si. Ou, no caso de uma televisão, por exemplo, está ali e mais o display, né? Mas dependendo do aparelho, é na placa eletrônica, na placa de circuito impresso, que é ali que acontece a função eletrônica. E ali também que estão todos os elementos considerados eventualmente prejudiciais. Como uma placa de circuito impresso tem muitos componentes e circula corrente elétrica que gera calor, a situação de um mau contato ou de um curto-circuito ou coisa parecida pode ter pontos concentrados de calor que poderiam iniciar um incêndio, por exemplo. Então, as placas de circuito impresso, na composição delas, tem os retardantes de chama. E esses retardantes de chama são substâncias que, quando são processadas por temperatura, tem uma faixa de temperatura que eles produzem as tais dioxinas e furanos, que algumas dessas são muito tóxicas. Não todas, mas algumas são muito tóxicas. Só para a gente entender, então, como isso pode se tornar lixo, se isso for depositado na natureza dessa forma, né, isso acaba poluindo os lençóis freáticos, a terra, os nutrientes da terra, vamos dizer assim, se for descartado de maneira... Sim. Para as pessoas entenderem como é que algo assim pode se tornar um lixo, né? Não, perfeito. As pessoas descartam quando vão para os lixões. Em princípio, num lixão, a composição do circuito eletrônico é muito de produtos, de substâncias inertes, que não reagem, em princípio, com a umidade do ar ou com aquilo que nos lixões, que eles chamam de chorume, que no fundo é um líquido que é o resultado da decomposição orgânica de tudo que está ali, mesmo às vezes com consistência de características ácidas, mas aquilo ali é muito inerte. Mas tem alguns componentes, como os capacitores eletrolíticos, tem alguns componentes em particular que eles podem ser dissolvidos para um ambiente ácido. E isto realmente pode contaminar o lençol freático. Mas este aí não é a pior parte, não. A pior parte realmente são a poluição atmosférica pela queima, que acontece muito a queima, porque como os circuitos eletrônicos eles são montados com solda, a primeira coisa que se faz é aquecer para remover os componentes. E eles aquecem aquilo muitas vezes no fogo mesmo, às vezes com maçaricos a gás, e ali sim você produz as dioxinas e furanos. E outra coisa que se faz muito, porque é muito usado nos equipamentos eletrônicos, é muito utilizado o ouro, porque o ouro, além de ser um ótimo condutor elétrico, ele basicamente ele não reage, ele não oxida.
Então ele mantém a qualidade do contato. E o ouro tem um valor metal precioso, né? Metal precioso, exatamente. Então as pessoas dissolvem muitas vezes em água régia, que é uma composição de ácido nítrico com ácido clorídrico, fazem aquele caldo que ela dissolve o ouro e depois tem procedimentos de você precipitar o ouro. Eles precipitam o ouro e jogam fora aquilo. Na China tem algumas cidades que vivem só do lixo eletrônico e hoje o mundo inteiro tem estudado lá o grau de poluição tanto das águas quanto atmosférica e estão começando agora a entender a segunda etapa disto, que são eventuais problemas na reprodução, os filhos que começam a nascer com algumas deficiências ou propensão a algumas doenças, porque isso é relativamente recente. A eletrônica até 1970, 1980, não era uma eletrônica de descarte tão forte como é hoje. Depois que apareceram os celulares, apareceram o computador e tal, isso é que gerou essa eletrônica que cada vez menor valor e que a gente realmente, sem qualquer desapego, sem qualquer apego, a gente descarta aquilo. E no caso do teu projeto, então? Então o meu projeto ele focou nas placas de circuito impresso, porque ali é que realmente concentra a questão, e eu fiz um levantamento do volume que isso representava, dependendo dos equipamentos, a placa de circuito impresso pode representar de 6% a 15% a 20% do peso do equipamento. Então eu peguei uma média do descarte que havia no Brasil e vi quanto é que gerava de placas de circuito impresso. E imaginei o que aconteceria se eu moesse aquelas placas e se eu confinasse as placas em blocos de construção civil destinados à vedação, porque os blocos da construção civil de cimento tem os que eles chamam de blocos estruturais e os blocos de vedação. Os blocos estruturais é que realmente vão suportar a estrutura de um prédio, vão suportar a laje, por exemplo. E os blocos de vedação são aqueles destinados simplesmente a fazer paredes, por exemplo, fazer muros, paredes. Eles não têm função estrutural. Então eu escolhi os blocos de vedação porque representavam um desafio mais fácil de ser vencido, porque as exigências de resistência à compressão, de teor de umidade, absorção de umidade, tudo isso eram menos severas. E também porque os blocos de vedação, pela própria aplicação deles, eles estavam menos propensos a terem contato, por exemplo, com a chuva, que seria o principal meio de caminhar, de retirar alguma coisa poluente e levar para o lençol freático, para tudo isso. Então, eu escolhi os blocos de vedação e desenvolvi aqui, uma empresa aqui de São Paulo triturou para mim placas de circuito impresso. Eu adquiri e ganhei muitas placas de circuito impresso, fiz lotes bem diversificados, tentando representar o que é o nosso lixo eletrônico, e foram trituradas, depois foram moídas. Uma empresa aqui de São Paulo, um senhor muito simpático, o senhor Plínio, desenvolveu para mim, ele já tem lá os moinhos de martelos, nós tivemos que fazer alguns ajustes e tal, para que fosse adequado a este produto, a este material, né? Então nós produzimos um pó, que esse pó seria a placa de circuito impresso moída. Perfeito. E este pó, então, foi diluído, nós fizemos 3 lotes de testes, diluído na fabricação dos blocos de concreto de vedação. E esses blocos, depois do processo de cura normal de 21 dias, foram para o laboratório e levantamos todas as características. E vimos que simplesmente eles atendem todas as normas da ABNT, eles continuam sendo perfeitamente adequados à construção civil e, de alguma forma, nós estávamos, então, isolando este resíduo que era perigoso. Perfeitamente. Gumercindo, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo agora, depois eu queria que você continuasse falando a respeito dessa neutralização, então, desse componente, e o Conexão Universitária volta já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Universitária, a produção do canal Universitário de São Paulo, que investiga e procura gerar interesse a respeito da pesquisa. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com o Gumercindo Naia. Gumercindo, mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com você. E há pouco a gente estava falando a respeito do seu projeto de mestrado, que foi desenvolvido a partir do reaproveitamento
de placas de circuito impresso na construção civil. E aí você estava contando a respeito da neutralização que existe de alguns componentes tóxicos que acontecem nesse processo, né? Queria que você continuasse falando um pouquinho sobre isso. Sim, já existem estudos nos Estados Unidos há muitos anos da técnica que eles chamam de encapsulamento por cimento, que é você, eles usam às vezes para fugas de petróleo e várias outras coisas, que é você proteger o material tóxico num encapsulamento de cimento, porque o cimento, depois que ele faz o processo de cura, ele se torna uma barreira. Então você faz uma neutralização e impede realmente o contato com o meio ambiente. Então a ideia foi esta. E outra coisa que levou a isto é que, pelo menos na região basicamente do centro para o sul do Brasil, o bloco de concreto é muito utilizado em construção civil. E eu sou de uma cidade pequena, de Varginha, no sul de Minas, e rodando em toda a região do sul de Minas, toda cidade tem 1, 2, 3, 4, 5 fábricas de blocos de concreto. Então eu imaginei que eventualmente, ou em clusters, grupos de prefeituras, ou cidades maiores, que a prefeitura pudesse ter lá um triturador e um moinho. Então todo o lixo eletrônico seria encaminhado para a prefeitura, ela teria um processo de coleta daquilo, ela faria esse processo de triturar, moer e disponibilizar aquele pó para que as fábricas de blocos agregassem ao seu produto. Então a finalidade, na verdade, não é nem de baixar o custo da fábrica, porque eu estava diluindo em percentual pequeno, de 1,5% a 2% só dos agregados finos, que a gente chama do bloco de cimento. Mas a finalidade era realmente tirar um elemento poluidor dos lixões. E poderia, pelo menos no estado de Minas, existe uma coisa que eles chamam de ICM ecológico, que eventualmente poderia se negociar com o governo uma facilidade, algum tipo de benefício para aquela fábrica de blocos. Que implanta esse tipo de... Que implante isso, sabe? Isso não chegou a avançar a isto, né? A primeira ideia era realmente ver se era viável você encapsular esse resíduo do ponto de vista técnico, para que o bloco fosse realmente aplicável, e depois, do ponto de vista econômico, eu faria um estudo para levar a sugestão a algumas prefeituras. E é o que mais ou menos você desenvolveu agora nessa última fase? Sim. Houve agora, nesse mês de outubro, aconteceu em Natal um congresso do concreto, acho que é Ibracem ou Ibracon, em que houve um painel sobre este bloco. Um dos alunos da EFEI, que trabalhou conosco no projeto, porque a Unifei, eu chamo de EFEI, a Unifei, ela agrega alunos em iniciação científica para ajudar eventualmente. Então eu tinha algumas medições de laboratório que esses alunos ajudaram a caracterizar. Então foi muito interessante e eles apresentaram lá, e foi bastante interessante, sabe, essa possibilidade, que seria no fundo a indústria de blocos está colaborando em remover este produto, sendo que cada vez mais se recicla todo o entulho de um prédio quando ele é desmanchado, né, depois dos anos. Então este bloco possivelmente vai virar novamente bloco, e em qualquer instante, se novas técnicas de recuperação de metais forem desenvolvidas, você pode também, eventualmente, ao reciclar isso, remover aqueles materiais. O que está se fazendo é um isolamento temporário e que a gente possa, dentro do tempo que nós vamos comandar, voltar com aquele material ou não. Ou seja, tirar do meio ambiente esse material que eventualmente apresenta um risco à contaminação da atmosférica, até mesmo dos lençóis freáticos e tudo mais. E aí você andou percorrendo, né, essas fábricas de blocos. O que você observou nisso? Pois é, isso foi uma coisa que me deixou um pouco preocupado, porque eu vi que muitas fábricas não estão tratando a questão do bloco como deveriam, porque as normas são bastante rígidas. Já existe um movimento da Associação Brasileira ABCP do Cimento Portland, que está qualificando fábricas de blocos, e essas fábricas passam a ter um pequeno laboratório para realmente controlar o seu produto. E eu vi blocos, inclusive eu fiz uma primeira série de blocos que foi totalmente perdida, porque depois descobrimos que os blocos não atendiam praticamente a nenhuma das normas. Os padrões mínimos? Isso até me atrasou o projeto quase 6 meses, porque depois tive que fazer umas viagens e tal, e não pude me dedicar, mas por conta de que eu perdi todo um lote de blocos.
E pessoas que foram extremamente gentis comigo, que fizeram colaborando, mas que lamentavelmente não estavam adequadas. Depois, até o filho de uma dessa fábrica em particular, ele foi para fazer engenharia civil agora, e eu delicadamente falei com ele, olha, fique alerta a isso, tal, e ele se impressionou, e eu acho que trouxe resultados positivos nesse sentido. Perfeito. Fazendo uma comparação com a época em que você se formou, né, década de 70, e hoje, né, século XXI, em que essas questões relacionadas ao meio ambiente, à conservação dos recursos naturais, e que vem, de certa forma, gerando problemas para as pessoas, né, na depredação dos recursos naturais, você acha que, em relação à formação dos novos engenheiros, por exemplo, de qualquer engenharia, não importa qual, essa preocupação com o meio ambiente deve estar presente na formação desses novos engenheiros, considerando a sua época para hoje? Sim, não tenho a menor dúvida que deve. Acho que, de alguma forma, até onde eu tenho informações, as escolas estão pecando um pouco nisto, porque isto poderia já, desde os primeiros, por exemplo, num curso de eletrônica, o simples fato de que toda vez que você mostrar os vários tipos de resistores, por exemplo, se o professor enunciasse, além das características elétricas que vão estar ligadas ao funcionamento, se ele mostrasse, olha, esta aqui tem tal degradação em tanto tempo, essa aqui tem tal toxicidade, isso já pode formar na mente do projetista um interesse em buscar materiais mais adequados. Alternativas. Eventualmente, por exemplo, ele pode, no layout do circuito, tem alguns componentes, os capacitores eletrolíticos, que são geralmente de baixa frequência, ele talvez possa fazer um layout diferente, deixando os capacitores numa região diferente da placa, que facilite depois destacar aquilo e dar os destinos diferentes. Então eu acho que seria realmente importante e não esse tipo de assunto não é para ser tratado numa única matéria. Eu acho que ele tem que estar permeando todas as matérias o tempo todo. Deve ser uma preocupação transversal ao longo de todas as disciplinas do curso, né? Essa visão que você me coloca agora e que é a base do seu projeto, né? Essa preocupação com a destinação consciente, correta dos materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas coisas que nós construímos e tudo mais. Isso, de certa forma, o que trouxe essa visão foi a tua maturidade. Por exemplo, talvez na época que você estava na faculdade, você ainda não tinha essa preocupação, mas com o tempo de mercado, com o tempo de trabalho, isso é importante para o pesquisador, por exemplo, a maturação do mercado, a maturação da vida profissional? Acho que sim. Acho que sim. Foi muito interessante, porque no decorrer do projeto, eu me deparei com algumas dificuldades na hora de proceder à trituração, da moagem, alguns testes, a questão de como nós tínhamos uma dificuldade em entender como é que seria a diluição no misturador de concreto, se aquilo ali realmente estaria bem diluído ou estaria concentrado em partes. E os testes, nós fizemos alguns testes com pigmentação para ver como é que diluía. Então eu sempre, por questões da minha experiência, do tipo de trabalho que eu fiz, eu sempre tinha facilidade em criar alternativas. Sabe, quando às vezes não tinha um instrumento que fizesse aquela medida, mas eu buscava um outro que fazia equivalente, nós depois fazíamos a equalização. Tem uma certa flexibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. E na convivência de sala de aula, porque nós tivemos todo o curso teórico, né, das várias matérias, era muito interessante porque tínhamos eu e mais um colega de Juiz de Fora, o Marcelino, que éramos mais velhos, e uma moçada. E acho que a moçada teve um certo prazer em conviver conosco, porque nós tínhamos sempre casos para contar de fatos e coisas assim, relacionadas a cada ponto da matéria. Sabe? Experiências práticas mesmo, sabe? Exemplos que aconteceram de verdade, não teóricos. Sim, e que era engraçado, que muitas vezes faltava até o professor, porque o professor tinha feito uma carreira, muitas vezes, totalmente acadêmica, ele tinha todo aquele conhecimento profundo, mas não tinha vivido algumas coisas na situação prática, sabe? Era interessante. Eu acho que você tem algum exemplo que você lembra? Não, aqui agora, por exemplo, eu estava buscando aqui, mas eu não consigo assim. Mas eu sei que demos boas risadas, sabe? Não. Bom, mas uma coisa que eu gostaria de comentar é que, como fruto disto, eu estou agora entrando com um projeto que o governo tem um projeto chamado RAI, que é o Recursos Humanos de Especialistas, em que ele leva algum especialista à indústria, e tem uma fábrica de Santa Rita, de PABX, da Leucotron, em que nós estamos entrando com um projeto que parece que é inédito, que é o seguinte: porque toda vez que você vai estudar o resíduo eletrônico,
e suponha que seja uma empresa idônea, uma empresa correta do ponto de vista de cumprir a lei toda, que queira recuperar ouro, paládio, prata, cobre, o que seja. A primeira coisa que interessa a ela é saber qual é a composição química daquele resíduo que está ali. Porque a partir da composição química é que ela vai decidir o melhor processo de fazer a recuperação e tratamento daquele material. Ou, eventualmente, até decidir que não vale a pena fazer aquele processamento. E nós não temos, nossos equipamentos eletrônicos não nos dizem qual é a composição química deles. Então, o projeto que nós estamos entrando, pedindo auxílio, que o governo participa disso, uma bolsa, é para que a Leucotron vai fazer uma experiência que é caracterizar um produto dela. É como se você recebesse o seu celular, nós vamos ter um QR Code, e você então, com o QR Code, você vai ter toda a sua ficha de composição química do seu celular, o que ele tem de cada elemento, em que composição, em que quantidades que ele está, e algumas recomendações de descarte daquele produto. Ou seja, seria um consumo consciente. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso pode contribuir de uma maneira muito forte para que o lixo seja segregado depois de uma maneira já bem dirigida, evitando que ele caia em processos inadequados. E também, repetindo o que o Calil queria, eu acho que de alguma forma os projetistas da Leucotron vão também se envolver mais com essa questão e já desde a origem, porque na hora que eles estiverem pedindo um componente, eles já vão saber a composição química dele, e se houver uma alternativa, ele talvez opte por um outro. Ou seja, vai envolvendo toda a cadeia. Sim, sim, e talvez a gente possa minimizar essa questão tóxica já na origem do produto. Perfeito. Mercindo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Aqui no nosso Conexão Universitária. E se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão ou até dúvidas para o Gumercindo, você pode mandar um e-mail para cnu@cnu.org.br. Eu sou Daniel de Tomás e até uma próxima edição.